Alguma vez na sua vida você já se questionou o que aconteceria se os bilionários do mundo resolvessem doar as suas fortunas para ajudar aqueles que mais precisam? Talvez você seja um defensor da ideia de taxação de grandes fortunas, talvez você não seja, honestamente, para esse vídeo não importa. O que nós vamos fazer aqui é criar uma situação hipotética em que todos os bilionários do planeta resolvem doar 100% de suas fortunas ao mesmo tempo. Quanto dinheiro cada pessoa receberia com essa doação e será que essa medida teria algum impacto positivo na nossa sociedade? Vamos dar uma olhada nisso daqui no vídeo de hoje. Só que antes, se essa é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é João Marinho e esse daqui é o Diário do Milhão. E se você se interessa por temáticas como essas, eu já queria te pedir de antemão aqui para deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal aí embaixo no botão vermelho, porque você passa a receber as notificações dos meus próximos vídeos e também me ajuda demais. Mas sem mais enrolações, vamos logo aqui para o cálculo do nosso vídeo. De acordo com um levantamento da revista Forbes, aquela mesma que faz o ranking de pessoas mais ricas do mundo todo ano, existem 2.095 bilionários no planeta. E juntos, esses bilionários possuem uma fortuna avaliada em 8 trilhões de dólares. É esse número gigantesco que está aparecendo na tela aqui agora, com 12 zeros. Dessa lista de bilionários, você com certeza conhece alguns dos principais nomes. Nós temos o Jeff Bezos, da Amazon, o Elon Musk, da Tesla, o Warren Buffett, que é o investidor. O foco aqui do nosso canal é investimento em ações, investimento em bolsa de valores. O Warren Buffett é o maior de todos. Nós temos o Mark Zuckerberg do Facebook, o Bill Gates da Microsoft e etc. Vários bilionários bem famosos. E nós aqui, meros mortais, somos cerca de 7,7 bilhões de pessoas no mundo. Se a gente considerar uma doação igualitária da fortuna desses 2.095 bilionários para 7,7 bilhões de pessoas no planeta, cada uma dessas pessoas receberia cerca de 1.038 dólares e 96 centes. Parece algo legal, mas é muito pouco, né? 1.039 dólares aqui aproximadamente não resolve os problemas da pobreza no mundo. Poxa, João, mas nessas 7,7 bilhões de pessoas tem muita gente rica, né? Gente que não precisa do dinheiro. Beleza, argumento válido. Vamos fazer as contas aqui então, considerando só quem verdadeiramente precisa, a camada da população que mais precisa dessa doação. Vamos pegar as pessoas que estão ali na faixa da extrema pobreza. Pelos critérios do Banco Mundial, a extrema pobreza é caracterizada por uma renda diária de até 1,9 dólares, aproximadamente 2 dólares, né, para facilitar aqui, e estima-se que cerca de 9,4% da população se encontra nessa situação. Ou seja, 9,4% de 7,7 bilhões de pessoas dá aproximadamente 723,8 milhões. Se a gente pegar os 8 trilhões de dólares, que é o somatório das fortunas de todos os bilionários do planeta, e dividir por essa nova quantidade de pessoas, 723,8 milhões, que são só as pessoas em extrema pobreza, cada uma delas receberia aproximadamente 11 mil dólares, 52 reais e 77 cents. Esse já é um cenário bem melhor. Se você é uma pessoa em condição de extrema pobreza, receber 11 mil dólares do nada é uma bênção divina, né? Só que tem um pequeno problema aqui. Além disso não resolver por completo os problemas de pobreza ao redor do mundo, a pobreza ainda existiria, isso daqui é impossível. Quando nós falamos de patrimônio dos bilionários, nós não estamos falando sobre dinheiro líquido em conta corrente. Os bilionários, eles não têm acesso a esses 8 trilhões de dólares. Quando nós falamos de patrimônio dos bilionários, a maior parte desse dinheiro está em ações de suas empresas. Então, quando você ouve falar que o Jeff Bezos, por exemplo, atingiu 120 bilhões de dólares de patrimônio, isso daqui significa que a fatia que ele tem das ações da Amazon, a empresa que ele fundou, valem no mercado hoje 120 bilhões de dólares. E não que ele tem isso daqui paradinho lá na sua conta do banco, na conta do Itaú, no aplicativo do Nubank que ele tem no celular. Não é isso daqui que esse número diz pra gente. O patrimônio de um bilionário é estimado com base no preço de suas ações. A gente não sabe ao certo quanto dinheiro líquido na conta corrente que o Jeff Bezos tem, que o Elon Musk tem, que o Bill Gates tem. Quando a gente fala de patrimônio bilionário, aqueles 8 trilhões de dólares que é a estimativa da Forbes, nós estamos falando do valor de suas ações, do preço de suas ações na bolsa de valores. Então esse dinheiro ele não é líquido e não é tão simples assim torná-lo líquido. Um bilionário sequer não poderia vender uma quantidade massiva de suas ações de uma vez só, porque isso daqui causaria o colapso de sua empresa na bolsa de valores. Muitos o seguiriam e começariam a vender também, e as consequências disso daqui
que são inimagináveis. E isso lembrando porque a gente está falando de um único bilionário, o Jeff Bezos com a Amazon, por exemplo. Imagine se nós considerássemos todos os 2.095 bilionários fazendo isso ao mesmo tempo. É algo simplesmente impossível. Isso daqui poderia causar o completo colapso do sistema financeiro mundial. Não dá para ser feito. Se a gente reduzir esse somatório de patrimônio de 8 trilhões de dólares à metade, ou seja, os bilionários fariam a venda ali apenas da metade de suas ações e não da integralidade, o que também seria impossível, diga-se de passagem, essa renda de 11 mil dólares por pessoa cairia para aproximadamente 5.526,40 cents. Ou seja, seria sim uma boa renda para as pessoas que precisam, isso daqui é inegável, mas os problemas da extrema pobreza ainda persistiriam. 5 mil dólares por pessoa não resolve muita coisa quando a gente analisa uma escala global, né? Um panorama geral de pobreza no mundo. Qual que é a solução, então, na minha opinião? E você está perfeitamente livre para discordar de mim aí nos comentários, trazer os seus contrapontos se quiser, com educação, é claro. Eu acredito que a pobreza não deve ser combatida com redistribuição de renda, como esse exemplo que a gente trouxe dos bilionários, mas sim com geração de mais riqueza. E só para deixar claro, essa é a minha opinião para qualquer tipo de redistribuição de renda, seja essa do exemplo dos bilionários que a gente trouxe, que é uma redistribuição direta, ou então uma tributação de grandes fortunas para que os estados façam uma alocação dos recursos coletados. Eu não acho que a solução está no estado porque eu não considero que eles fazem uma alocação eficiente desses recursos. Então a solução, para mim, está na geração de mais riqueza. Como assim, né? A gente pode resolver os problemas de pobreza não apenas redistribuindo o dinheiro de quem tem para quem não tem, como também fazendo as pessoas que não têm passarem a ter, fazendo elas ganharem mais dinheiro. E para isso daqui fazer algum sentido, claramente a gente tem que considerar que a riqueza é algo que o ser humano tem a capacidade de gerar. A gente tem que considerar que a riqueza não é um jogo de soma zero, que nós estamos constantemente criando mais riquezas e deixando o mundo mais rico. E para te provar esse ponto, o editor vai colocar na tela aí agora um gráfico que compara a porcentagem de pessoas vivendo em extrema pobreza no mundo desde 1820 até 2015. Você percebe de forma clara no gráfico que essa porcentagem vem diminuindo. Em 1820, cerca de 94% da população vivia em extrema pobreza. E com o avanço do capitalismo, que proporcionou uma maior produtividade ao mundo, isto é, uma maior produção com a menor utilização de recursos, esse percentual caiu para menos de 10% na atualidade. Como a gente viu lá no cálculo inicial, cerca de 9,4%. E a tendência é que esse número continue caindo no longo prazo. Alguns economistas, inclusive, conseguem projetar a erradicação da pobreza em um futuro não tão distante. Lá em 1820, a gente tinha uma renda per capita mundial de 1.130 dólares por ano. Em 2015, essa mesma renda per capita mundial tinha subido para 15.600 dólares por ano. E isso tudo ao mesmo tempo em que a população mundial cresceu de 1 bilhão de pessoas para 7,7 bilhões, como a gente já comentou nesse vídeo. A matemática aqui é bem simples. O número de habitantes no mundo aumentou em 7 vezes, ao mesmo passo em que cada um desses habitantes aumentou a sua renda em 11 vezes. Se toda a riqueza do mundo já estivesse criada e o nosso trabalho fosse apenas redistribuí-la da melhor forma possível, seria impossível que a população mundial e a renda per capita dessa população crescessem de forma simultânea. Elas só cresceram de forma simultânea porque ao longo de todo esse período, nós, os seres humanos, criamos mais riqueza do que existia antes. Você e a sua família hoje, que provavelmente estão inseridas na classe média, são mais ricos do que o mais rico dos reis de um século atrás. Então uma pessoa não precisa ser pobre para que outra seja rica. Essa correlação não é verdadeira. Na prática, a correlação verdadeira é a inversa. Alguém se torna muito rico, a gente pode até utilizar o exemplo dos bilionários, alguém se torna um bilionário quando agrega valor e ajuda milhares de pessoas a enriquecerem também. Dá uma olhada nesse segundo gráfico que o editor vai colocar na tela aí agora. Ele mostra pra gente a diminuição da população vivendo na pobreza, o mesmo gráfico que a gente acabou de ver, só que em comparação com o aumento do número de bilionários no planeta. Você percebe claramente que a correlação é inversa. Conforme o número de bilionários cresce, a quantidade de pessoas vivendo na pobreza diminui. E é claro que uma correlação por si só não representa uma causalidade. Esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem nas análises estatísticas da economia.
Se eu colocasse nesse gráfico uma linha representando o aumento de girafas sendo maltratadas em zoológicos clandestinos, isso não significaria que as girafas têm alguma coisa a ver com a diminuição da pobreza. Pô, esse exemplo das girafas ficou meio pesado, né? Mas acho que deu para entender. Uma correlação por si só nem sempre representa uma causalidade, mas nós temos alguns parâmetros de sustentação que podem nos levar a acreditar que isso é sim uma causalidade. Afinal, para alguém se tornar bilionário de forma lícita, é claro, ele precisa oferecer algo de muito valor para milhares ou milhões de pessoas. Por exemplo, o Jeff Bezos da Amazon, ele disponibilizou produtos mais baratos para as pessoas através da Amazon. O Mark Zuckerberg fez com que muitos profissionais autônomos sem clientes tivessem como oferecer seus serviços em um catálogo online de muita distribuição, o Facebook e o Instagram. Eu mesmo conheço maquiadoras e confeiteiras que conseguiram vender muito mais através do Instagram. A minha mãe é chefe de cozinha. Sem o Instagram, ela não conseguiria metade dos clientes que conseguiu. Então nós temos todos esses, né? O Jeff Bezos com a Amazon, o Mark Zuckerberg com o Facebook e o Instagram, o próprio Bill Gates com a Microsoft, que permitiu que as pessoas tivessem acesso a computadores melhores e mais baratos. Tem uma foto de 1995 do Bill Gates também, que é bem famosa, em que ele está em cima de uma pilha de papéis segurando um CD. Essa pilha de papéis representa a quantidade de informação que dá para ser armazenada dentro desse CD. E mostra pra gente também a quantidade de recursos naturais que foram economizados por essa simples invenção. Cada pessoa utilizando um CD economizaria esse tanto de papel aí, o que remete ao que a gente comentou do aumento de produtividade, uma maior produção com menos recursos. Mas enfim, nesse processo dos bilionários, milhares de empregos são gerados, a produtividade da população aumenta, você inclusive, eu duvido que você consiga fazer algumas de suas tarefas hoje sem o seu computador e sem o seu celular, porque eles te tornam bem mais produtivos e permitem acesso a produtos que antes eram restritos apenas à camada mais rica da sociedade. Então nós temos boas fundamentações para acreditar que essa correlação de mais bilionários e menos pobreza seja sim uma causalidade. Mas mesmo que não seja, serve aí como uma fundamentação da ideia de que para alguém ser rico, outro alguém não precisa ser pobre e de que a riqueza pode ser gerada e está sendo gerada, como a gente já comentou, e o editor vai colocar na tela aí agora também um outro gráfico que mostra o crescimento do PIB per capita mundial de 1870 até 2016 para a gente dar uma olhada. Se a riqueza fosse estática e só pudesse ser distribuída, não aumentada, nós veríamos um PIB per capita cada vez menor e não maior, porque a população estaria aumentando, então seria a mesma quantia de dinheiro para mais pessoas. Como ele está aumentando ao invés de diminuir, a riqueza não é estática e nós estamos ficando cada vez mais ricos. Então, para mim, essa aqui é a solução para a pobreza, uma solução a longo prazo, é claro, geração de mais riqueza. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like aí embaixo, se inscrever também no botão vermelho e compartilhar isso daqui para os seus amigos que gostariam de uma informação desse nível de qualidade. Se você quiser pesquisar aí também por algum acaso as fontes de todos esses gráficos que eu te mostrei, eles são do Banco Mundial e do Madison Project, um instituto de estatísticas históricas sobre economia. É só você pesquisar aí no Google que você encontra com facilidade. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo do meu Instagram. Se você gostou desse vídeo, considere me seguir por lá, porque eu estou todos os dias interagindo e falando sobre vários assuntos relacionados. E aqui na tela vai estar aparecendo um vídeo para você assistir na sequência, caso te interesse, é claro, é um vídeo que tem um pouco a ver com esse. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.